Esse programa tem o apoio cultural de Líder Bet, 100% regulamentado, e Leve Supermercado, o melhor para você sempre. É isso mesmo! Vamos juntos! Pam, 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 pam. Muito boa noite a você de casa! Que alegria! Vai, vai! Muito boa noite! Sejam bem-vindos ao programa Placar Esportivo. 18 horas e 32 minutinhos desta segunda-feira única, diferente de qualquer outra, porque juntos, conectados, estamos aqui com alegria, alta astral e boa energia para levar até você do outro lado informação do mundo do esporte. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê clareza e muita alegria para levar até você informação do mundo do esporte, que é isso que você quer receber neste momento. Ótima semana para vocês, temperatura caindo em Goiânia e nós aqui estamos bem, no ar-condicionado moderado, sempre com a qualidade que a nossa equipe deixa tudo pronto para levar até vocês informação. Nesse site abaixo, você confere tudo de informações e também a nossa live, um site que é abastecido diariamente com várias notícias do dia. E você tem lá a plataforma de acesso para acompanhar tudo o que tem acontecido no mundo do esporte. Após o programa, a nossa equipe está atenta a tudo que é dito aqui dentro para os cortes que vão lá para o nosso Instagram, o @programa Placar Esportivo, esse aqui abaixo, para que você possa discorrer, concordando ou discordando e dar a sua opinião e o seu pitaco também nas nossas redes sociais. Vem comigo! Antes de tudo, você sabe, de qualquer conteúdo que seja, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele esteja conosco, juntos e conectados com você e do outro lado da telinha também. Tá, vamos juntos, final de semana teve muita coisa legal, né? Mas muita mesmo. Mas o que esse rapaz fez ao lado de Jannik Sinner, um grande duelo de mais de 5 horas e 29 minutos, foi épico. Foi digno de se tornar o maior tempo de um jogo de final em Roland Garros, em Paris. Veja aí. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fizeram neste... E foi literalmente um espetáculo que se viu ontem em Roland Garros, na França. Jannik Sinner ainda continua à frente na corrida do ranking da ATP, 10.880 pontos. Seguido dele, Carlitos Alcaraz com 8.850, se aproxima um pouco, mas Jannik Sinner está bem à frente. Lembrando que Zverev, Draper, Djokovic, Musetti são os 6 primeiros colocados. João Fonseca subiu 2 posições após ter passado da primeira e segunda fase de Roland Garros, está na 57ª posição. Thiago Wilde na posição 118 e Thiago Monteiro na posição 138. Próximo torneio Grand Slam será em Wimbledon, lá na Inglaterra, no glamuroso circuito de grama, hein? Olha só, hein? Lá todo mundo vai bem, todo alinhado. Eu vou para um rápido intervalo e na volta se prepare. Vamos ver a escalação oficial de Vila e Criciúma. Tem estreia de um ex-jogador do Goiás que vai jogar no Criciúma daqui a pouquinho contra o Tigrão. Eu vou te mostrar detalhes de quem entra, quem sai, para você torcer junto pro Vila Nova, que encerra a rodada número 11 daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria, alta astral e contando sempre com o seu carinho aí do outro lado da audiência. Vamos de divisão de acesso? Tivemos alguns jogos que houve mudança, principalmente na tabela. Põe os gols aí, produção. Divisão de acesso, teve jogos interessantes. A Napolina recebeu em Anápolis o time do Iporá. Cezinha fez o primeiro aos 24 e Yuri Tanque o segundo aos 33. Tanque. Já o Iporá diminuiu com Douglas aos 15 do segundo, mas não adiantou nada, porque Cezinha faria o terceiro da Napolina, que é líder da competição em 4 jogos, 8 pontos. Final Napolina 3, Iporá 1. O Trindade visitou o Morrinhos fora de casa e venceu por 1-0. Gol de Gregório aos 3 minutos foi o suficiente pro TAC vencer e voltar a colar no Rio Verde, que é o segundo colocado. Final Morrinho 0, TAC Trindade 1. No sábado, o Centro-Oeste empatou em 0-0 com o Rio Verde, jogando em Nerópolis, na linda e bela cidade Neropolina. Agora o Centro-Oeste tem 4 pontos e está na 6ª colocação, a 3 pontos da zona que garante vaga para a primeira divisão. O Grêmio Anápolis recebeu o Tupi de Walter e ficou no empate em 1-1, jogando em Anápolis. Final Grêmio Anápolis 1, Tupi também 1.
É isso mesmo, viu lá o Centro-Oeste empatando em 0-0 com a equipe de Nerópolis, com a equipe do Rio Verde, perdão, lá em Nerópolis, quase, hein? Teve a oportunidade de fazer o gol, mas infelizmente ficou no empate. E o Centro-Oeste foi para qual posição, produção? Deixa eu ver. Tá aí, Anapolina com 6, Rio Verde com 5, Trindade, Tupi, Morrinhos e Centro-Oeste, todos com 4 pontos. Ou seja, 1 ponto separa o segundo colocado do sexto. E já o Iporá com 3, o Grêmio Anápolis com 2. Ainda tá tudo muito embolado nessa divisão de acesso para o Goianão do ano que vem. Próximos confrontos, Tupi recebe o Morrinhos, Centro-Oeste lá em Nerópolis de novo, recebe o Grêmio Anápolis, Rio Verde recebe a Anapolina e o Iporá recebe o Trindade, que venceu fora de casa a equipe do Morrinhos, uma vitória importantíssima, essa que conseguiu o time do TAC lá, depois de ter perdido o primeiro confronto lá dentro do seu estádio, o Manuel Abrão da Costa. Saindo da divisão de acesso, nós vamos para um time que vai jogar daqui a pouquinho, o Tigrão. O Vila Nova Futebol Clube vai enfrentar o Criciúma nesse estádio aí, o Heriberto Rilse, aonde o ano passado não teve confronto, porque o Criciúma estava na Série A. Mas em 2023, quem não se lembra do Guilherme Parede errar um pênalti nos minutos finais, quando o jogo estava 1-0 para a equipe do Tigre de lá de Santa Catarina. Desta vez, o Vila Nova vai tentar reverter a situação, visto que vem de 3 derrotas, né? Uma pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro, 2 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Cuiabá e também do Grêmio Novo Horizontino. O Vila, que nesta semana fará 2 jogos, segunda hoje diante do Criciúma e na sexta diante do América Mineiro em Goiânia, no seu estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Tigrão tem que vencer, tem que fazer jus esse peso da camisa, voltar a brigar pelas posições cimeiras. Jogo complicado que o treinador Rafael Lacerda vai mandar a campo alguns jogadores que eu confesso que não gostei da escalação, principalmente no meio campo do Vila. Mas não acompanhamos os treinos, ele está lá no dia a dia, com certeza vai escalar os melhores. Deixa eu ver então, produção, por gentileza, como vai jogar o mandante, né? Que tem a estreia do Nicolas, ele aí, ó, que é o ex-jogador do Goiás. Alisson, Rodrigo, Luciano Castan, Matheus Trindade e Gui Lobo, Zé Gabriel, Marcinho e Léo Alaba. E na frente, Marcelo Hermes, Nicolas e Diego Gonçalves. É o time comandado pelo Eduardo Batista. Já o time do Vila Nova, deixa eu ver como é que vem o Tigrão a campo. Olha só, hein, o Tigrão meio campo. Ai, Vila Nova. House, Elias, Thiago Painhussá, Bernardo Chape e William Formiga. Mitkov, João Vieira e Jean Mota. Esse meio de campo, meu amigo, eu colocaria Arilson, Dodô e Jean Mota. Para que João Vieira e Mitkov? Ai, meu Deus. Mas enfim, na frente André Luiz e Facundo Labandeira ao lado de Gabriel Poveda. Esse é o Vila Nova que vai entrar em campo daqui a pouquinho no jogo diante do Grêmio Novo Horizontino lá, Grêmio Novo Horizontino não, diante do Criciúma lá em Santa Catarina no estádio Heriberto Rilse. Jogo esse que acontece daqui a pouquinho, menos de 14 minutos lá para acontecer o jogo. Já o Goiás, nesse momento, está veiculando a possível contratação do zagueiro Tite. É isso mesmo, ele que tem 37 anos, está no Fortaleza. Na atual temporada fez 12 jogos, é um multicampeão, jogos brilhantes com a camisa do Fortaleza. A verdade é que vem perdendo um pouco de espaço no time de Vojvoda, que não vive um bom momento na temporada. O time do Fortaleza, que custou a passar na fase de grupos da Conmebol Libertadores, também está disputando a Copa do Nordeste, perdeu o Campeonato Cearense, mas tem Tite como uma das referências, capitão de vestiário, capitão quando joga, então o Tite pode estar pintando como um possível acerto com o Goiás. Um zagueiro possante, um zagueiro alto, um zagueiro que vem para agregar, visto que Lucas Ribeiro, com um corte na fronte, pode ficar fora alguns jogos aí ao longo da temporada. Que o Tite seja bem-vindo, que o Tite venha, caso confirme essa contratação, venha reforçar um sistema defensivo. Ele tem estatura boa, sobe bem de cabeça, manuseia muito bem as bolas com os pés, principalmente na saída de bola. Tem 37 anos e realizou 12 jogos, canhoto de perna boa ali, com estatura, sabe sair jogando. E olha, eu acredito que nesse ano de 2025 ele possa continuar, além dos 12 jogos que já realizou, na sequência dos 27 restantes pelo Goiás na Série B, pode ajudar e muito o time esmeraldino. Tomara que concretize aí a contratação de Tite, que está atualmente no Fortaleza disputando a Série A, hein? Por isso que eu falo, uma cavucadinha em alguns clubes da Série A aí seria importante. Lá no Flamengo também tem o Pablo, um jogador interessante, que olha, não tá tendo espaço. Vai lá no Inter, vê outro, vai lá no Cruzeiro, sempre vai buscar. Então aquela cavucadinha, aquela mexida, eu tenho certeza que o scouting do Goiás vai mexer e bem.
Já no sábado, o Goiás entrou em campo tranquilo, mas calma que não foi tão bem assim nessa tranquilidade. Enfrentou o Volta Redonda, que tem um esquema diferente dos demais times. Colocou uma série de dificuldades ao Goiás, mas com esse bonito gol de Vitinho logo no início da partida, o Goiás deu uma tranquilidade para o seu torcedor. Ele, que entrou no lugar de Rafael Gava, lesionado, fez o primeiro gol e foi uma das apostas de Wagner Mancini ao longo da semana durante as sessões de treino. E abriu a contagem e depois o Goiás sofreu. O time do Volta Redonda trocou 376 passes, o Goiás 267. O Goiás teve menos posse de bola, mas foi letal, foi eficaz. E é assim que o Goiás vem colecionando e sendo vencedor dentro dos seus domínios e também fora. Às vezes cede a bola ao adversário num gatilho de, quem sabe, uma armadilha, digamos assim, e depois fechou a conta com esse passe de Juninho, aonde encontrou o Arthur Caí, que na saída do goleiro fez o segundo gol, liquidando a fatura. O Goiás é o time que menos gols sofreu, ao lado do Curitiba com 6, é o melhor mandante, é o melhor visitante e agora no próximo confronto vai enfrentar o CRB de Alagoas fora de casa. Wagner Mancini falou com nossa equipe e deixa eu ver como que ele analisou esse confronto diante do Volta Redonda. Fala, Mancini. Olha, são 7 jogos importantes diante de equipes variadas que jogam de formas diferentes. Hoje a gente enfrentou um time que joga num sistema diferente, um time de posse de bola, com jogo apoiado. E a gente tem vencido a maior parte dos jogos, isso é bom porque o dia que você enfrenta um time que tem uma estratégia diferente da outra e você consegue superar tudo isso e vencer, é sempre importante, né? Nós temos que fazer uma análise muito fria do jogo. O jogo foi um jogo difícil, nós sofremos na partida, diferentemente de outros jogos, mas é importante salientar que o time está amadurecendo para qualquer tipo de jogo e isso também chama a nossa atenção, né? Hoje a gente tem uma equipe que mesmo quando não está sendo protagonista na partida, tem tido oportunidades de gol. Ora porque joga de uma forma muito rápida, tenta chegar ao gol de uma forma muito rápida, e ora porque tem a qualidade necessária para botar a bola no chão, como aconteceu no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo, quando Benítez, Esli e Arthur entraram. Então hoje nós temos um elenco mais recheado, com mais jogadores, o que possibilita, logicamente, isso tudo que eu acabei de falar. É isso mesmo. Ora, o Goiás não é tão protagonista, mas tem sempre o perfume de ter a bola, oferece o seu adversário e depois é letal nos contra-ataques. Eu vejo o Goiás num caminho muito ascendente, tem 26 pontos, o Vitória em 2023 tinha 25, o Santos o ano passado tinha 18, estou falando de 2 campeões, mas vamos pegar o Cruzeiro em 2022, o Cruzeiro tinha 28 pontos nessa altura em 33 disputados, onde o Cruzeiro fecha o primeiro turno com 42 pontos, batendo o recorde de toda a Série B num turno só. O Goiás quer chegar lá ou quem sabe ultrapassar e já praticamente selar aí o seu regresso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas para isso, nos próximos confrontos, o Goiás terá pela frente o CRB de Alagoas fora de casa, o Atlético em Goiânia, a Chapecoense na Arena Condá, o Criciúma em Goiânia no estádio Olé Pinheiro e depois visita a Liga Arena já em julho para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. São os próximos 5 confrontos da equipe do Goiás Esporte Clube. Meus amigos, que honra que está na audiência o Fernando Felter, ele que foi goleiro, todo o esporte que o Fernando Felter e o filho dele se manuseia a realizar, eles fazem bem feito, né? Atualmente jogando muito beach tênis, sendo campeão aí pelos torneios na 40+, na categoria A. O Felter tá aí na audiência, nos prestigiando. Muito obrigado, amigo, pelo carinho e você estar aí na audiência significa muito para mim. Já que você está aí, fique ligadinho, porque eu vou falar do Dragão. Se você não viu, vai ver aqui agora, porque o Atlético, com um gol nos minutos finais, fez 1-0, rapaz, e depois segurou. Conseguiu ter bons jogos, bons momentos na partida e depois ele competiu de igual para igual. Esse gol nos minutos iniciais do jogo diante do Atlético Paranaense lá na Liga Arena definiu qualquer pretensão. Alex Vinícius, que faz o segundo gol dele em 2 jogos consecutivos, ajudou o time do Atlético a voltar de Curitiba com 3 pontos preciosos. Tem vitória que vale os mesmos 3 pontos, mas tem umas que valem um pouco mais.
no quesito vestiário, no quesito motivação, no quesito de dar continuidade a uma senda vitoriosa. Enfrentar um Atlético Paranaense fora de casa, são poucos times que vão conseguir fazer esse feito. E o Atlético conseguiu. Agora vem 2 jogos seguidos em casa. Coritiba e Volta Redonda, para quem sabe engatar 3 vitórias seguidas. E o Dragão depois visita a Oba, onde enfrenta o Vila Nova. Aí sim, fará um jogo de igual para igual com o Tigrão, dentro dos domínios da Toca do Tigre. Vamos ver o que o Adson Batista achou dessa competitividade alta do Atlético Goianiense? Põe na tela. O trabalho é honesto, é um trabalho sério, os ajustes sempre têm que acontecer, a gente tem que privilegiar quem está querendo e quem está trabalhando com honestidade, né? E graças a Deus a vitória veio e num momento importante para a gente buscar uma recuperação dentro do campeonato. Estamos tranquilos, buscando os ajustes e privilegiando jogadores que querem honrar e têm um dia a dia bom internamente dentro do Atlético. Tem um dia a dia bom, queremos honrar aqueles que realmente sabem e querem vestir a camisa atleticana. Uma referência digna àqueles que saíram, né? No caso, o William Potker, que foi para o CRB. Não sabemos o motivo, mas só foram nos passados que foi um comum acordo e que ele segue a vida lá e que realmente só venha vestir o manto do Atlético Goianiense, aqueles que realmente querem, aqueles que vão dar a vida pelo Atlético na sequência da Série B. Os próximos confrontos já tá aí na tela para você. Eu falei que é Coritiba e Volta Redonda em casa, o Vila Nova no Oba, depois recebe o CRB. Você reparou? Ele vai ficar nos próximos 4 jogos, todos eles em Goiânia. Olha só, hein? Nos próximos 12 pontos, 9 serão no seu Castelo do Dragão. Imagina, 14 que ele tem agora, com 9, já vai para 23 pontos na 15ª rodada. Olha, não seria mal, hein? Atenção, cuidado. E depois visita o Paysandu lá, já na metade do mês 7. Esses são os próximos 5 jogos do time de Adson Batista e Fábio Matias, que conseguiu a primeira vitória, né? Em 3 jogos, perdeu pro América, pro Goiás e conseguiu ontem um feito bacana. Que assim continue. Vamos ver mais gols da Série B? Porque não foram só Goiás e Atlético que jogou, não. O Tigrão é daqui a pouquinho, né? Mas teve bola na rede, não teve? Põe na tela. A rodada do final. É, o Remo que teve o seu treinador que foi para a equipe do Sport de Recife, mas daqui a pouquinho eu te falo sobre o clube do Remo. O Goiás, 26 pontos, Grêmio Novo Horizontino, 22, 4 pontos de avanço. O time do Goiás sobre o segundo colocado, Cuiabá, 21 e o Coritiba fecha o G4 com 20, os mesmos 20 pontos do clube do Remo. Já o Vila Nova, que entra em campo daqui a pouquinho, está em 9º lugar, pode ascender a posição de número 6 do Avaí, se vencer e vai a 19 pontos. Jogo duro, hein? O Criciúma, o seu adversário, está na zona de abaixamento com 9. O Amazonas tem 7, o Atlético 6. E esse jogo é daqui a pouquinho. Ai, 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 que pelada. Paysandu, 4 pontos. Põe aí na tela, produção. Esse mesmo, tá aí, ó. O Vila que enfrenta daqui 2 minutinhos o Criciúma, fora de casa. E o Amazonas recebe o Atlético um pouquinho mais tarde, às 19h30, a 11ª rodada de 38 jogos. O clube do Remo, como eu falei para vocês que eu ia comentar sobre, colocou no último jogo 22 mil pessoas com mais $500 mil de renda. Contra o Amazonas foram 31 mil pessoas com mais de 700 mil de renda. Contra o próprio América Mineiro foram mais de 24 mil pessoas. É o time que nesses 3 jogos só que eu selecionei, isso porque teve contra o Vila Nova, teve contra outros jogos também contra o Volta Redonda, teve mais de 20 mil pessoas. O Remo colocou em 5 jogos dentro de casa mais de 110 mil torcedores lá nesses jogos. E aí fazemos um comparativo com os times aqui de Goiânia, que não colocou nem sequer 1/3 desses 110 mil, totalizando os jogos que já foram como mandante. Isso mostra também a grandeza do time paraense, a grandeza desses torcedores, como eles estão apaixonados, imbuídos pela boa campanha, um time que figurou muito tempo dentro da Série C e agora está na Série B fazendo bonito. Foi o último time que caiu na 10ª rodada, de forma invicta até lá chegou e perdeu só na 10ª rodada. Então, parabéns ao Clube do Remo. Continue nessa senda aí de brigar pelas posições cimeiras da tabela, porque o seu torcedor faz jus e merece coisas boas. Também agora para a Série A, o Dimitri Payet, rapaz, nesta tarde o Vasco anunciou, ó, rescisão com ele, tá fora do time vascaíno, alegando vários problemas extracampo, digamos assim, né? Ele que foi processado por algumas garotas, falando que ele fez algumas atrocidades com ela, algumas coisas que não vêm ao caso, e Dimitri Payet não faz mais parte da equipe
do Vasco da Gama. Ele que realizou várias assistências, se eu não me engano foram 18 assistências e 9 gols com a camisa do Vasco. Tem uma certa qualidade com a bola nos pés, isso é fato, e agora está de contrato rescindido e deve deixar o Rio de Janeiro a qualquer momento. Dimitri Payet não faz mais parte do elenco vascaíno. A classificação da Série A também, só mesmo o campeonato estando parado, você merece estar atualizado. Flamengo 24 pontos, Cruzeiro 23, Bragantino também e Palmeiras 22. Que isso, hein? Olha só, coladinhos. Já o Fortaleza, do zagueiro Tite, que pode estar pintando no Goiás, 10 pontos, o Santos 8, o Juventude também e o Sport Recife, que está com o Daniel Paulista agora com 3 pontinhos também. Essa janela, por causa do Super Mundial, faz com que o mercado da bola tenha uma janela de espaço pequeno, mas bem movimentada. E alguns clubes, anunciaram seus possíveis reforços. Deixa eu ver. Então vamos... isso mesmo, até que parece, hein, rapaz? Bem semelhante os dois, você viu a fisionomia ali dos dois? Bem parecidinhos mesmo. Tomara que o futebol também tenha a extrema qualidade com a família lá, Bellingham. Também o Botafogo, como vimos aí, apresentou Arthur Cabral, ex-jogador do Benfica, lá de Lisboa, o time lisboeta, que também vai estar presente no Mundial de Clubes. Cedeu, né, o jogador Arthur Cabral em uma negociação por contrato definitivo. Essa movimentação, o SIC hoje também apresentou 3 reforços para o Mundial, como o próprio Real Madrid também contratou o Mastuomo, hein, muito bom, 17 aninhos do River, uma qualidade incrível. E o Botafogo nesta tarde também estava quase acertando, mas a produção está me informando agora que acertou com o jogador Correia, que sai da Internacional de Milão, um jogador muito bom, que estava disputando até a Champions League agora, onde a Inter chegou na grande decisão diante do Paris Saint-Germain e foi aquela humilhação que foi, mas os times brasileiros já estão lá. O Flamengo viaja nesta quarta-feira, o Palmeiras só na quinta-feira, aonde terão as estreias no próximo final de semana no Mundial de Clubes e você vai conferir já, que eu vou colocar para você a estreia, os grupos, para que nós não deixamos passar nada sobre o Mundial de Clubes. Tá aí, né, produção? Olha, Palmeiras enfrenta o Porto no domingo às 19 horas. Depois o Botafogo entra em campo às 23, também já no domingo, onde já está treinando lá, né? O Botafogo chegou de hoje para domingo para segunda. O Flamengo entra em campo somente na segunda que vem às 22 horas contra o Esperance de Tunis e o Fluminense será o último brasileiro a entrar em campo na próxima terça. O Fluminense foi a primeira delegação a chegar lá em Colômbia, nos Estados Unidos, vai enfrentar o Borussia Dortmund, do irmão do Bellingham. Aí, vai enfrentar ele lá. Então, se ele for, né, inscrito. Tem os grupos do Mundial aí, produção, só pra gente ver onde os brasileiros estão inseridos. Palmeiras no grupo A, ao lado do Porto, Al Ahly e Inter Miami. Botafogo vai enfrentar nada mais, nada menos que o campeão da Champions, Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid, a terceira força do futebol espanhol, além do Seattle Sounders. O time do Benfica, como eu disse, está no grupo C, ao lado do Boca Juniors, Auckland City e Bayern de Munique. Flamengo no grupo D, Los Angeles FC, Chelsea, Esperance de Tunis. No grupo E, River, Urawa Red, Monterrey e Internacional de Milão. No F, Fluminense, Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns. No grupo G, City, Wydad Casablanca, Al Ahly e Juventus de Turim. E no grupo H, Real, Al Hilal, Pachuca e Red Bull Salzburgo. Tá aí os grupos do Mundial de Clubes que já começa nessa semana. Tá confirmado, a produção acaba de me informar que o Botafogo anunciou mesmo. Joaquim Correia, ele aí, com a camisa da Inter de Milão, vai ser reforço do Fogão. Ele que negociou, né, o Igor Jesus pro Nottingham Forest, agora está contratando o Joaquim Correia para também figurar a linha ofensiva ao lado do Arthur Cabral, do Arthur e de outros jogadores para fazerem frente a um grupo difícil que o Botafogo tem pela frente, hein? Seattle, Paris Saint-Germain e também o Atlético de Madrid. Então precisa ter um time muito bom, porque o Mundial de Clubes vai ser uma grande vitrine. Estamos vendo imagens do Joaquim Correia, bom jogador, rápido, e estava nada mais, nada menos que no futebol italiano, né? Sabe fazer gol e tem essa credencial de vir da Internazionale para o Botafogo de John Textor. Vamos para um rápido intervalo e na volta se prepare. Vamos lá para a Paycom Center ver como a NBA está nos jogos decisivos. Vamos também repercutir muita informação do mundo do esporte que você só confere, sabe onde? Aqui, 2 minutos eu estou de volta. Até já. Estamos
Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e de cara quero te contar de uma empresa que tem 40 anos no mercado. São eles, da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Através do seu Juarez, do seu Enio e de toda a equipe da Papelaria Tributária, fizeram com que essa confiabilidade ao longo desses 40 anos fosse sempre assente na sua cabeça, aonde cada um tem o seu papel. E a bola da vez é um material para escritório. Veja aí. É a promoção em material para escritório da Papelaria Tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho. Papelaria Tributária, grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e Anápolis, onde cada um tem o seu papel. É aqui, ó, Papelaria Tributária. E com o oferecimento deles, nós vamos juntos para falar de quem também tem 40 anos. Coincidiu, hein? Nada melhor do que ele, o robozão. Cristiano Ronaldo, com 40 anos de idade, conseguiu mais um título com a seleção portuguesa. E aqui estão eles. Cristiano Ronaldo, Rodrigo Mora, Gonçalo Ramos, Vitinha, Rubem Fernandes, Diogo Jota, Nuno Mendes também, que é o melhor lateral esquerdo do mundo atual, fez um golaço. Põe na tela aí, deixa eu ver. Em uma noite mágica. Levantou a segunda vez na história o Cristiano Ronaldo, robozão. Que jogo, hein? Nuno Mendes anulou por completo Lamine Yamal, isso foi fato. Cristiano Ronaldo com 23 anos a mais que o jovem promessa lá da Espanha e do Barcelona, olha só, hein? E ele conseguiu fazer 2 gols, um na semifinal diante da Alemanha e outro na grande decisão diante da Espanha. Deixa eu ver os dados dele aí, produção. Os números: 9 jogos na Nations League, 8 gols, marcou na semi contra a Alemanha, marcou na final contra a Espanha, foi o artilheiro da competição e ainda de quebra campeão. O que falar desse jogador que tem 40 anos de idade e ainda coleciona títulos, gostem ou não? Cristiano Ronaldo é sim uma lenda viva do futebol mundial. Parabéns ao Cristiano Ronaldo pela sua dedicação ao trabalho, comprometimento, fidelidade, compromisso com o corpo, com os treinos, fazem dele ser essa máquina, esse ser humano que é uma potência quando joga dentro de campo com a camisa da seleção e dos seus clubes. Respeita o Cristiano como ele respeita o futebol. Então, nós somos privilegiados de poder acompanhar o grande talento desse cara que... Olha, e hoje eu li uma matéria também que Cristiano Ronaldo, a idade biológica dele, do corpo, é de 29 anos. Então, isso quer dizer que ele ainda tem uma margem aí de pelo menos 2 anos pela frente, hein? Imagina? E ele confirmou também após o título que vai permanecer no Al Nassr lá da Arábia Saudita. Vai vendo, hein? Mas também não vai disputar o Mundial, vai descansar, né, robozão? Precisa! O descanso dele deve ser na piscina, correndo, né? Mas também por isso que tá aí fazendo essa campanha incrível. Vem comigo aqui, Zezé, porque olha só, a seleção brasileira vai entrar em campo amanhã, diante da seleção paraguaia. E nada melhor do que Ancelotti ter garantido Rafinha. Ele que tem 19 jogos com a camisa da seleção, 9 gols e vai ser titular. E o Carlo Ancelotti até falou que Rafinha é um dos melhores da posição no momento, visto que ele fez uma temporada astronômica, sendo o melhor jogador da La Liga na Espanha, campeão espanhol, semifinalista da Champions League, artilheiro e o melhor em assistências da competição da Liga Milionária. Rafinha vai ser titular amanhã diante da seleção paraguaia nesta terça-feira na Neoquímica Arena. Além dele, também Matheus Cunha, que tem menos jogos e aparições com a camisa da seleção, são 12 aparições e apenas 1 gol. Ele também vai entrar no lugar de Richarlison, que foi muito apagado e criticado lá no Equador. Matheus Cunha, que teve agora a sua transferência do Wolverhampton para o Manchester United de Rubem Amorim, está com moral e fará aquele papel de falso 9 ali à frente da linha ofensiva, ao lado de Vini Júnior e Rafinha, para que nesta terça nós possamos conseguir vitória importante diante de um Paraguai que não pensem vocês que vai ser fácil. O Paraguai vem de 9 jogos invictos, não sabe o que é perder e sabe que se empatar aqui no Brasil já garante vaga para a próxima Copa do Mundo, o próximo Mundial lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver a provável escalação, então, produção da seleção brasileira. Pode entrar em campo amanhã com Alisson, Wanderson e Alexandro nas alas. Na zaga, o bom jogador do Lille, Alexandro, Marquinhos, do Paris Saint-Germain.
Meio campo, Casimiro, Gerson e Bruno Guimarães. E na frente, como dissemos, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barça e Vini Júnior do Real Madrid. A classificação tá com produção? Se vencermos, vamos a 25 e garantimos já a passaporte carimbado para a Copa de 2026. A Argentina já está lá com 34, o Equador basta o empate também, irá com 24, Paraguai na mesma condição e o Brasil com 22, precisando de um triunfo em 3 jogos que restam ainda. Uruguai 21, Colômbia também 21, precisam de 2 vitórias aí no mínimo em 3 jogos ou uma vitória e um empate para selarem também o seu passaporte. A Venezuela com 18, rapaz, ganhou da Bolívia e tá ali na cola da Colômbia por essa vaga, hein? 3 pontinhos separa a Venezuela de Uruguai e Colômbia e 4 do Brasil. Ai, não é possível. 7 vagas, não é possível que uma dessas não vai ser nossa. A Bolívia 14, Peru e Chile 11 e 10 pontos, já bem distante da zona de classificação, já não classificam-se mais, visto que restam 3 jogos, 9 pontos em disputa, então estão fora. Próximos confrontos aí, produção, já é amanhã, né? Às 17 horas lá em La Paz, Bolívia e Chile se enfrentam, abrindo a rodada de número 16. Uruguai recebe a Venezuela em Montevideo, Argentina recebe em Buenos Aires a Colômbia, Brasil e Paraguai na Neoquímica Arena em São Paulo e também às 10h30, às 22h30, perdão, Peru e Equador jogam em Lima, a capital peruana. Deixa eu ver os confrontos da seleção. Boa, gostei. Da seleção restante aí nas eliminatórias. Eu falei que eram 3, né? 2 jogos em casa e 1 fora. Ele recebe o Paraguai nesta terça. Depois, lá no dia 9 de setembro, o jogo ainda a confirmar. O Ancelotti quer que seja no Maracanã. Possivelmente pode ser lá, contra o Chile. É o último jogo antes da Copa de forma oficial. E depois enfrentamos a Bolívia. Vai, tá escrito Paraguai ali, ó, no escudo do Brasil. Depois enfrentamos a Bolívia lá em La Paz contra a seleção boliviana. São os jogos da seleção brasileira nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos de NBA? Bruna Medeiros, tô sabendo que o Chay voltou a jogar bem, é verdade? Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do segundo jogo entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. As finais aí da... Com certeza, Bruno Medeiros, você vai nos trazer tudo de quem pode ser o campeão e pegar essa taça linda da Liga Norte-Americana. O OKC empatou com um grande desempenho de Shai. Promessa de grandes duelos ainda. Os 2 próximos jogos vão acontecer em Indianápolis, na Gainbridge Fight House, a casa do time dos Pacers. Meus amigos, lá que eles mandam os seus jogos e os Pacers que chegou aí com credenciais, né? Tanto eles como o OKC. O jogo número 3 vai acontecer na quarta-feira às 21h30, meus amigos. Pacers contra Thunder, Thunder contra Pacers. Que jogo, que jogo! A partir das 21h30 você pode acompanhar esse grande duelo. Sabe o que você pode acompanhar com privilégio, com prazer imensurável de sair de casa e realizar as suas compras com sabedoria? Olha só, hein? @Leve Supermercados, o Instagram aí, produção, @Leve Supermercado. Muda aí, por gentileza. Sabe o que você pode fazer com maestria, com credenciais? É ir ao Supermercado Leve. Lá você encontra uma loja clean, uma loja limpa, uma loja bem localizada que fica ali na Avenida Anhanguera, no setor leste universitário. Estamos vendo imagens do Leve que conta com estacionamento próprio, bem coberto. Olha só, é incrível o Leve Supermercados, que fica ali na Avenida Anhanguera. Lá você encontra flores, aí ó, @Leve Supermercados, é esse o Instagram, @Leve Supermercados. Você pode conferir tudo lá, meus amigos. É incrível como a qualidade desse supermercado faz com que a panificação, a higiene, você encontra produtos para churrasco, produtos para sua higiene pessoal, e a panificação é o carro-chefe. Que delícia são os pães, as petas, as qualidades das broas. Olha, o almoço é incrível, é servido com tropeiro, carne de panela, tem uma variedade de arroz com uva passas, as frutas selecionadas. Estou falando porque o Supermercado Leve agora é minha nova casa, onde eu farei as compras. Inclusive, fiz as compras nesse dia aí, dessas imagens. Levei carne, olha só o almoço, levei um feijãozinho tropeiro para casa.
Quem está em casa e já conhece o Leve Supermercados sabe bem do que eu estou falando. E tudo isso, e você sabe que é a qualidade que só o Leve Supermercado entrega para você. E brevemente vai ter grandes novidades vindo aí. Com certeza, Deus está abençoando o seu Didi, a Luciene, a Ana Paula e toda a equipe do Leve Supermercados, que vem coisas grandes por aí. Forte abraço a vocês. Vamos dar um giro lá na Europa e ver as principais capas dos jornais? Deixa eu ver o que eles estão falando hoje, produção. Olha só, gente. Estão mostrando aí Cristiano Ronaldo e companhia. De novo ele no Olimpo. De novo ele no topo do mundo. Estão colocando o Cristiano Ronaldo até com a possibilidade de ganhar o prêmio de Ballon d'Or. Como é que pode, hein? Também vai vendo, hein? Rodrigo Mora, Bruno Fernandes, todos os jogadores ali na foto. Já o jogo também lá do norte, lá perto da cidade do Porto, traz ali tudo isto é alegria, tudo isto é fado. Uma alusão à dança típica de Portugal, também com a imagem do Robozão que repercutiu mundo afora. Deixa eu ver outros jornais. Na Espanha traz Carlitos Alcaraz, né? Já que a Espanha perdeu, ali em cima eles colocam, La Corona se escapa em los penaltis. Ou seja, a medalha de ouro, o título escapou nos pênaltis, mas traz Carlitos Alcaraz como increíble, ele é Carlitos. Já outro jornal, deixa eu ver para onde nós vamos, para a Itália. Corriere dello Sport traz Luciano Spalletti, que foi demitido, né? Antes do jogo contra a Moldávia, mesmo assim eles venceram por 2-0 e a Itália está nos casos de nem ir para a Copa do Mundo de 2026, hein? Vai vendo. E demitiu ainda o seu treinador. Lá no La Gazzetta dello Sport traz ali Ranieri como o selecionador da Itália e a foto do Spalletti ali um pouquinho menor para a saída, e também traz Yannick Sinner, que perdeu uma final monumental mas continua sendo o número 1, o italiano, jovem de 23 anos, que tem uma carreira gigante pela frente, aí Yannick Sinner, que perdeu lá na França, no aberto de Roland Garros. Abre aqui, produção, por gentileza. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, que estão nesse programa Placar Esportivo há 5 anos conosco, a sua audiência, o seu carinho, se faz presente no nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado em qualquer cidade que você esteja. Tudo que preparamos é sempre pensando no que você de casa gostaria e gostará de receber. Vou-me embora, mas com a certeza de que, com fé em Deus, amanhã estaremos juntos novamente. Um beijo grande. Tchau!